Pinga, 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 pinga. Esse foi o som que todos ouviram para que todos ouvissem cair. Pinga, 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 pinga. A visão dele era inconfundível para aqueles que o viam. Pinga, 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 pinga. O cheiro era inegável para quem podia sentir o cheiro. Pinga, 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 pinga era a visão, o som e o cheiro de sangue. Sangue pingando no chão foi tudo que foi visto, cheirado e ouvido pelos próximos minutos, pois nem o Uchiha Sasuke nem o Uzumaki Kenpachi, anteriormente conhecido como Uzumaki Naruto, se moveram. A maioria pensava que Sasuke havia vencido a partida, enquanto aqueles que conheciam Kenpachi quando ele era Naruto sabiam melhor então o subestimar o homem. Especialmente, quando aquele mesmo homem, que agora era o Chikage de Shinigami no Sato, detém o título como o shinobi mais surpreendente de Konoha, quando ele ainda era leal a ele. Tsunade prendeu a respiração, se perguntando por que o menino agora virou o homem que ela viu como seu irmão mais novo. Levou um Hakiri ao peito, e exatamente no mesmo local que o Uchiha atingiu 3 anos atrás com a versão mais fraca conhecida como Chidori. Não fazia sentido para os Kage de Shinigami Gakure no Sato simplesmente levar um jutsu de assassinato tão poderoso no peito e não fazer nada. De repente, Sasuke gritou de dor, cambaleando para trás, agarrando seu braço direito usado para acertar Kenpachi com o Hakiri, e ainda mais chocante foi ainda mais sangue espirrando do braço do Uchiha de vários lugares. Ninguém podia acreditar que seu orgulho de Konoha, que o Uchiha Sasuke tivesse caído nas mãos de usar seu próprio ataque sem que a vítima do atacante recebesse o ferimento necessário dado pelo ataque. Foi algum truque. O demônio os enganou no acordo quando disse que Navon iria bater em Sasuke e deixar o prodígio ter o primeiro movimento livre. Tudo o que podiam fazer era observar e descobrir. Sasuke não teve escolha, a não ser cair de joelhos de dor enquanto sentia que sua própria mão e braço atravessavam o aço sem seu Hakiri para perfurá-lo antes que ele deixasse o ataque atingir seu alvo. Ele cerrou os dentes e fortaleceu sua resolução de ficar de pé, apesar da dor em seu braço ter sido muito pior do que isso nas mãos de seu inimigo. Com seu Sharingan ativado, Sasuke encarou o único olho de Kenpachi, que no momento estava sorrindo aquele sorriso doente, presunçoso e de tubarão para ele. Como essa montanha antes dele, que era até 3 anos atrás, pode ser menor do que as outras crianças da academia, agora mais forte do que nunca. De onde vinha esse poder? Como ele, o garoto do clã Shinobi mais forte em Konoha fora do Hyuga, poderia vencer esse gigante e reivindicar o poder que era seu por direito? Isso é tudo que você teme? Uma versão atualizada daquele Chidori fraco. Kakashi teme, pelo meu entendimento, conhece mais de 1000 jutsus com seu Sharingan, mas apesar de você usar esse jutsu em particular para tentar me matar, por supostamente ser um natural gênio como os aldeões o rotularam, você com certeza é um idiota estúpido. Seu único tiro livre para me matar, para ganhar esta partida que eu generosamente lhe dei, e você estragou tudo usando um jutsu de assassinato classe B. Eu estou insultado. Pensar que uma vez eu te chamei de rival, disse Kenpachi sacando sua espada enquanto terminava de falar. Seu sorriso o deixou enquanto usava sua mão esquerda para limpar o sangue do Uchiha de seu peito nu. Cala a boca. Você acha que eu vou ficar aqui e aceitar seus insultos deitada? Eu sou um Uchiha. Eu sou o melhor.
Disse Sasuke. Seus olhos se encheram de ódio e malícia antes de ele sacar sua espada com a mão esquerda e golpear Kenpachi com toda a sua força. A espada se quebrou em 1000 pedaços, chocando a todos ao ver que a lâmina que foi feita pelo Uchiha era considerada indestrutível. O ar ficou tenso com medo pela segurança do Uchiha quando Kenpachi colocou a ponta de sua espada na nova faixa de cabeça shinobi da folha de Sasuke, já que a outra, há 3 anos, foi danificada além do reparo. Sasuke não parou de atacar enquanto ele usava o taijutsu que ele podia apenas para descobrir que seu corpo estava ficando machucado e dolorido no processo. Era como bater em aço sólido e inflexível, e ao fazê-lo forçou Sasuke a ficar de joelhos fisicamente de dor por bater em Kenpachi e pela mentalidade da força de seu inimigo superando a sua. Qual é o sentido de lutar com você agora? Você está tão fraco depois de usar o jutsu inteiro e sua espada agora quebrada, deixando sua posição com o que resta de sua arma sendo pior do que um amador empunhando uma com as 2 mãos. Eu não posso acreditar o quão chato você fez essa luta se tornar. Sasuke teme, e justamente quando eu estava ansioso pela possibilidade potencial de ter uma boa batalha. 3 anos atrás eu poderia ter acabado com sua vida ali mesmo, mas eu mostrei misericórdia para provar a você o que eu acreditava estava e ainda está certo. Sem essa crença em você, vejo que você nunca tornar-se forte o suficiente para machucar, muito menos me matar. Eu não gosto de matar fracotes, porque isso me deixa fraco em troca, então vou deixar você viver com sua vergonha. Lide com isso. Kenpachi olhando para Sasuke, suspirando antes de se virar, pegando sua parte superior e deixando o Uchiha no chão como nada mais do que um espírito quebrado, sabendo que era muito pior do que a morte. Você está apenas indo embora. Como um covarde. Disse Sasuke ignorando a palavra do homem enquanto quase gritava a sua própria com a última parte mais do que as outras. Sua única resposta de Kenpachi o fez ofegar quando o ar se tornou intenso devido ao grande aumento na pressão de chakra que desceu sobre ele e todas as pessoas no estádio. Um covarde é um homem ou mulher que não pode e não vai lutar contra os inimigos diante deles, não importa quais sejam as probabilidades. Eles preferem fugir do que lutar pelo que ele ou ela realmente acredita ou simplesmente colocar. Eles são apenas com medo de morrer com honra. Se você acha que eu sou um covarde, Sasuke, então o que isso faz de você? Pense nisso sabendo que você nunca vai reconstruir seu clã sabendo que perdeu para os termos do nosso acordo, disse Kenpachi finalmente tirando a pressão do chakra. As pessoas e Uchiha para que eles pudessem pensar claramente no que foi dito no final. O que? Disse Sasuke imaginando o que seu antigo rival quis dizer quando a última parte. O vencedor por tirar o primeiro sangue primeiro é Uzumaki Kenpachi, Shikage de Shinigami Gakure no Sato. Disse Kizuki levantando a mão para Kenpachi, que recebeu aplausos de Ashiru, o outro Shinigami Shinobi, e aplausos de seus amigos espalhados mais próximos a ele. Foi quando Kizuki anunciou que Kenpachi era o vencedor que Sasuke se lembrou dos termos explícitos do que aconteceria se ele perdesse. Seu clã, seu legado e, claro, sua própria linhagem morreriam com ele, pois o acordo era nunca tentar reconstruir o clã Uchiha ou gerar filhos. Período. Fim de discussão. Fim de jogo.
Não, não vou deixá-lo rir por último. Eu sou um Uchiha. Estou acima das regras. Estou além deles. Pensou Sasuke, ficando mais irritado a cada segundo quando o selo amaldiçoado em seu pescoço, agora totalmente ativado, curando seu braço direito, suas feridas, e transformando-o imediatamente na criatura alada que ele era antes daqueles 3 anos atrás no Vale do Fim. Então o verdadeiro Sasuke finalmente decidiu se revelar e finalmente jogar Bom, pensou Kenpachi sorrindo enquanto olhava por cima do ombro para ver a forma sempre familiar de 3 anos atrás. Kenpachi ia gostar de cortar as asas desse passarinho feio. Eu não me importo se eu perdi para você nesta luta estúpida ou nos termos que concordamos. Eu farei nata minha se for consensual ou se eu tiver que vencê-la até a submissão. Eu vou restaurar o clã Uchiha à grandeza e eu vou começar destruindo você. Disse um enfurecido Sasuke, canalizando seu chakra para fazer outro Hakiri e enviando-o para o punho da espada para fazer parecer uma espada feita de relâmpago. Não me diga o que você vai fazer, Teme, apenas faça. A menos, é claro, você é aquele que é um covarde. Disse Kenpachi apontando para Sasuke para atacá-lo com a mão esquerda antes de usá-la para virar o Uchiha, sabendo que isso o deixaria ainda mais irritado. Gritou Sasuke atacando Kenpachi com uma velocidade ofuscante, com sua espada relâmpago marcando a terra atrás dele, pronto para balançar no momento certo para cortar seu inimigo ao meio. Vendo como você é um Uchiha, você pode ir primeiro, disse Kenpachi sorrindo como uma tempestade com sede de sangue enchendo seus olhos e lambendo o lábio com uma nova esperança de uma boa luta. Sasuke balançou sua lâmina elétrica com força em seu grande inimigo, que estava bloqueando com sua própria espada, e aparou vários outros golpes antes de chutar o Uchiha para trás vários metros. O garoto de cabelos negros cerrou os dentes deixando escapar um rosnado demoníaco antes de voltar a balançar sua espada um pouco mais alto do que o nível amador em Kenpachi, que se manteve firme contra o Uchiha. Mesmo quando ele deixou a lâmina atingi-lo, ela ainda não perfurou sua pele. Claro que isso deixou a pele de Kenpachi toda agradável e quente, mas de forma alguma uma pessoa tão fraca com uma arma fraca o machucou ou mesmo deixou uma cicatriz nele. Quero dizer, sério, era pedir demais para um fraco como Sasuke colocar uma boa cicatriz em seu corpo. Mesmo que isso significasse que a cicatriz veio das mãos daquele mesmo velho jutsu agora, usado em uma forma totalmente nova? Quero dizer, Kenpachi não merecia algum tipo de entretenimento, então essa mesma velha charada, bloqueando mais uma vez, ou muito mais alto dos dois espadachins, chutou o usuário do Sharingan de volta, mais uma vez ficando impaciente com seu ex-rival, e viu quão grande era a lacuna. Não era nem mesmo uma lacuna. Inferno, era mais um maldito canhão do tamanho do grande oceano que estava entre a água e o país do fogo. Para tornar as coisas mais deprimentes, Sasuke não estava mostrando nenhum sinal de melhora e, francamente, Kenpachi esperava melhorias no valor dos lagos. Um pequeno tamanho de lagoa vale no mínimo, mas pelo que o homem usando tapa-olho estava vendo de seu rival, depois de realizar vários sinais de mão para um jutsu de terra de uma mão que criou uma grande cúpula ao redor de Sasuke contendo o homem, o Uchiha não nem mesmo mostrar um pequeno rios digno de melhoria.
Isso foi provado ainda mais quando a cúpula de terra ao redor de Sasuke logo explodiu, com o referido Uchiha mais uma vez atacando ele enquanto ele estava cheio de raiva. Um shinobi, que é profissional, não deixa sua raiva tomar conta dele e não se importar se o oponente não está mais se importando ou se divertindo, pode significar a desgraça. Você deve morrer. Morrer para que eu possa ser forte. Me dê sua força. Me dê seu poder. Eu devo ter. Eu sou um Uchiha. Sou um deus entre estes vermes. Gritou Sasuke, já que ele não segurava mais sua sanidade enquanto se preparava para enfiar sua espada em Kenpachi. Enquanto eu gosto da sua paixão Uchiha teme nessa luta chata, você parece estar faltando algo que seria vital para o seu sucesso. Você vê Sasuke, você é muito lento. Disse Kenpachi antes de sair do caminho tão rápido que o Sharingan não viu ou o que aconteceu depois que chocou Sasuke sem fim. Seu braço foi removido em menos de 1 minuto depois que Kenpachi se conectou com sua espada, tirando o apêndice de Uchiha do ombro do corpo e tudo. Sasuke gritou de dor como um gato morrendo sendo jogado em um liquidificador gigante no 9º círculo do inferno depois de derrapar vários metros de tropeçar deixando um longo rastro vermelho sangue no processo. Uma criatura tão tola certamente merece morrer, mas não antes de eu tirar dele o que ele tem orgulho desde o nascimento. Pensou Kenpachi olhando para seu inimigo voltar a ficar de pé rosnando como um animal ferido. Kenpachi virou-se para as arquibancadas para ver Zangetsu com Yoruichi ao lado dele e sinalizou para eles descerem para tirar de Sasuke a mesma coisa que fez Uchiha Sasuke tão valioso para os aldeões arrogantes de Konoha. A mesma coisa que o fez ter orgulho e alegria de um Uchiha Prodigy, seus olhos de Sharingan. No entanto, a reviravolta neste enredo foi exatamente como Kenpachi iria remover os olhos do Sharingan e não era do jeito que todos pensavam que ele faria. Sasuke tentou se levantar, mas encontrou todo o seu corpo amarrado com o pano branco que era a sua escravidão, apertando as hastes de suas asas e fazendo-as adormecer ao privá-las de seu fluxo sanguíneo. Zangetsu estava na frente de Sasuke com um rosto de pedra que era ilegível até mesmo para o Sharingan do Uchiha com Kenpachi andando atrás dos dois. Vamos continuar. Quanto mais eu vejo os olhos dele, mais eu só quero esculpi-los para o que você planejou, disse Zangetsu recebendo um aceno de cabeça de Kenpachi enquanto acenava para Yoruichi, que apertou seu aperto no pano branco que prendia Sasuke. Me solte. Eu sou um Uchiha, exijo que você se curve diante de mim. Disse Sasuke tentando se libertar de seu confinamento, mas descobriu que sua força havia acabado e seu selo amaldiçoado estava começando a retroceder de volta ao nível antes de deixá-lo completamente. Eu nunca vou me curvar a um fraco como você, Uchiha, e, francamente, quando eu terminar com você e sua preciosa linhagem que dei ao seu clã, você vai desejar que Kenpachi o tivesse matado há 3 anos, disse Zangetsu. Seus olhos ficam vermelhos de raposa demoníaca enquanto sua mão direita estala nas articulações antes de se tornar uma garra. Depois que Yoruichi viu o aceno de Zangetsu, ela puxou a bandana de Sasuke e com velocidade que nenhum olho aprimorado com limite de linhagem poderia seguir, o Lorde Demônio de 9 caudas enfiou os dedos na testa do Uchiha, e assim que ele fez isso Sasuke gritou de dor. Ele vai remover a habilidade do Uchiha de reconstruir seu clã.
Todos os Zambu-Raiz de Konoha param e matem eles. Disse Inuyasha, tentando salvar o marido de sua filha antes que ele tivesse sua linhagem retirada. Root deveria ter sido dissolvido pelo falecido Sandaime. Você cometeu traição contra Konoha Danzo. Disse Tsunade olhando para o homem, que apesar do enxame de Rochambu indo em direção a um inimigo tão forte sorriu para o Hokage. Oficialmente sim, mas a maioria do conselho sentiu que o Hokage não deveria ter todo o poder militar de Konoha em suas mãos menos capazes, e então decidimos reiniciar Root sob nosso comando direto, disse Danzo. Embora soubesse com uma palavra dele, ele poderia matar todo o conselho, tornando-o líder da raiz mais uma vez. Seus bastardos! Disse Jiraiya olhando ao ver o Rochambu se aproximando apenas para ser derrubado por Ikako, e Ashiru, e o Michikae. Lineage? Que diabos? Pensou Tsunade e o resto das pessoas no estádio. Naru, quero dizer, Kenpachi-san, eu finalmente entendi qual foi o sonho que eu tive todos esses anos atrás quando eu estava me recuperando no hospital. Eu tive que escolher se eu lutaria ou não por Konoha, que se tornou corrupta, ou pelo lado isso destruiria ele e aqueles que precisavam ser destruídos. Eu escolho lutar por você, Kenpachi-san, disse Neji acertando vários Zambu-Raiz caindo nas mãos de seu punho gentil. Yoshi! Minhas chamas da juventude apagarão essa corrupção! Gritou Lee chutando 2 Zambu-Raiz no rosto e dando um chute de machado lateral e outro. Não demorou muito para que o resto do Rokunin e a equipe de Gai, juntamente com seus ditos sensei, chegassem ao chão da arena, tendo feito sua escolha de ficar com Kenpachi. Traidores! Matem todos eles! Gritou Danzo vendo seus homens sendo derrotados por esses shinobi que ousaram se opor à sua ambição de tornar a vila forte através da guerra. À medida que mais Rochambu inundava a cena, Kenpachi sorriu antes de fazer um movimento de cabeça para suas forças em sua cabine de Kage, em seguida, avançar para o coração da luta. Tudo bem. Agora vamos nos divertir um pouco. É sobre a maldita hora. Disse Teuya antes de saltar para a confusão das coisas, enquanto Kizumaru pegava 6 pistolas sinalizadoras para cada mão e disparava um sinalizador em 6 direções diferentes, enquanto eles iam direto para o ar. Momentos depois, explosões foram ouvidas por toda Konoha. Uma nova invasão veio, só que desta vez não haveria Sandaime para ajudá-los, não haveria Yondaime para lutar por eles. No final, haveria apenas a morte, e no final tudo que seria para aqueles que caíram tão longe depois que o Yondaime morreu enfrentaria a ira de mais um demônio. No entanto, desta vez foi um demônio que não estava à parte da natureza, que não veio do inferno ou de onde os demônios venham. Eles criaram um demônio por conta própria. Eles o criaram através de seu próprio ódio, medos e sua própria escuridão, que se tornou uma profecia autorrealizável que o Sandaime constantemente alertava o conselho sobre se Naruto não fosse tratado com o respeito que merecia. Agora a vila, junto com as pessoas dentro de seus muros que ignoraram tal aviso, agora estavam pagando por tudo, com sangue suas almas. Os portões do inferno foram abertos. Meu, isso não parece muito bom para o Leaf, disse Ishimaru Jin, tendo se levantado de sua cadeira, junto com Aizen e Touzen, já preparados para proteger os dois. Sim, mas não vamos nos mover ainda.
Vamos ver como essa jogada se desenrola um pouco mais antes de fazermos nossa retirada apressada, disse Aizen, sentindo a luta fora dos muros da Vila da Folha, já que ele era altamente sensível às assinaturas de chakra. Não importa o quão alto ou baixo eles eram. Apresse-se Zangetsu, eu me sinto exposta e até certo ponto vulnerável, disse Yoruichi, sentindo que sua nave estava agora bem protegida pelo genin que havia entrado no exame Chunin. Não que ela precisasse. Eu vou proteger você Yoruichi-sama, disse Kimimaro, sabendo que isso era importante para seu mestre, portanto, ajudaria em seu sucesso. Estou quase terminando de drenar o último chakra demoníaco que se acumulou na parte de trás de seus olhos. É como o Byakugan foi mutado em primeiro lugar quando libertei Madara de seu selo de pássaro na gaiola sem saber das consequências que isso traria, disse Zangetsu puxando com mais força o chakra e o sangue que continha a versão mutante de sua mácula demoníaca. Pare com isso. Você não pode tirar a última parte do que resta do meu clã. Não é justo. Gritou Sasuke através de sua dor não mais sob o poder do selo amaldiçoado com as asas em suas costas sendo espremidas a um ponto que literalmente arrancaram suas costas devido à pressão constante sendo feita por Yoruichi. O que não é justo Oshia é tudo que você recebeu em uma bandeja de prata quando criança deveria ter sido dado a um meu recipiente por me conter, disse Zangetsu puxando o último componente-chave que compunha o Sharingan para fora do corpo de Sasuke. Vendo Zangetsu remover sua mão coberta de sangue da testa do Uchiha, Yoruichi removeu seu pano branco enquanto Sasuke caiu para trás fechando e abrindo os olhos. Se alguém, além deles, tivesse visto os resultados da remoção da linhagem, eles ficariam chocados ao ver o que os olhos de Sasuke se tornaram. Sasuke, assim como Hyuga Madara tinha antes de se tornar um Uchiha, tinha o Byakugan. Minha família, o legado acabou agora, disse Sasuke se lembrando de todos os membros da família do clã Uchiha, sorrindo em algum momento para ele enquanto tudo que ele fazia era franzir a testa. O legado de sua família deveria ter morrido na mesma em que ataquei o Uga Sasuke, mas seu pai bastardo ganancioso me fez entrar em uma fúria que fez o quarto Hokage dar sua vida para me selar em seu próprio filho. A foda real dessas pessoas deveria ter sido você. Disse Zangetsu antes de passar por alguns sinais de mão e colocar as mãos em Sasuke novamente, que mais uma vez sentiu dor cobrindo sua testa. Sasuke não teve forças para resistir a gritar de dor que todos os membros da família do ramo Hyuga sabiam de cor o que causou aquela dor. O agora corretamente chamado Hyuga Sasuke recebeu o infame selo do pássaro da gaiola como seu ancestral há tantos anos, só que desta vez Zangetsu deu um toque demoníaco a ele. Este Kageban de Seal não pode ser removido, não importa qual Seal ou Jutsu tenha sido criado para combatê-lo e para garantir que o Ex-Uchiha agora Hyuga cumprisse sua parte do acordo. Em outras palavras, esta versão demoníaca do Kageban de Seal também atuou como um esterilizador permanente, além de tornar a parte animada para sempre mole para seu já pequeno homem entre as pernas. Kimimaro-san leve Hyuga Sasuke e prepare-o para transportá-lo de volta para a Vila Shinigami, onde ele passará o final de seus dias trancado, disse Zangetsu se afastando do antigo e inconsciente Uchiha enquanto o albino abaixava a cabeça apesar de todos os luta que estava acontecendo antes de escolher o menino que se dirigia para a saída pretendida.
Ei Yoruichi. Você pode querer ajudar seu receptáculo a cuidar de Jin, Aizen Touzen, disse Kenpachi, enquanto pegava um ambu raiz e o jogava com força no chão. O demônio gato de 2 caudas saiu mais rápido que Gai sem seus pesos. Não demorou muito para que Tsunade e Jiraiya saltassem para o chão da arena do estádio entre a confusão sangrenta com vários Anbu de Konoha ao lado deles que eram leais a ela. Quanto às pessoas dentro do estádio, eles tentaram escapar da crescente luta abaixo deles, bem como chegar a um abrigo próximo devido à aparente invasão do lado de fora do estádio e Konoha em geral. No entanto, quando eles tentaram, descobriram que uma barreira havia sido criada em torno de todo o estádio através de selos que Zangetsu fez com a ajuda de Yoruichi no período de 1 mês em Konoha. Os selos demoníacos que foram ativados silenciosamente quando os exames Chunin começaram impediram que qualquer um que entrasse no estádio deixasse a estrutura. A menos, claro, que você fosse um dos 2 seladores de demônios que o criaram ou alguém em quem eles confiavam e essa pessoa um selo para atravessar a barreira. Kimimaro sendo uma pessoa assim. Naturalmente, as pessoas que tentavam sair entraram em pânico e começaram a protestar tentando bater no chakra como uma barreira que estava bloqueando seu caminho apenas para descobrir que não os deixaria passar. Naruto, o que está acontecendo? Disse Tsunade olhando para seu irmãozinho substituto, que agora estava coberto com sangue da raiz Anbu, enquanto a força restante estava com Danzo e o conselho. Desculpe, mas, do que você acabou de me chamar? Disse Kenpachi suando como se um nome não tivesse mais significado para ele. Seu nome é Naruto. Uzumaki Naruto. Disse Tsunade. Seus olhos se encheram de lágrimas e a tristeza que o garoto que a fez se tornar a 5ª Hokage se tornou assim. Bem, pelo menos você acertou o sobrenome, mas não a primeira parte. Para esclarecer as coisas para vocês dois, eu não me chamo mais por esse nome e nem Gamabunta ou seus outros subordinados Toad. Meu nome é Uzumaki Kenpachi. O nome dado apenas ao membro mais forte do clã Uzumaki, disse Kenpachi sorrindo seu sempre sorriso de tubarão. Clã Uzumaki. E o sobrenome do seu pai? Disse Jiraiya, que logo ficou enjoado com a pressão do chakra e a intenção assassina que seu ex-aluno estava gerando. Não, fale o nome dele. Seja o primeiro ou o sobrenome dele, eu não quero que seja falado. Eu quero que o nome dele morra com essa vila que ele morreu protegendo, que merecia ser destruída pelo que eles me fizeram passar. Disse Kenpachi antes de virar os olhos para a luta acima no estande Ivakage à sua esquerda. Yujito, Rin, Kizuki, Yoruichi e Soifong estavam travando uma dura batalha contra Aizen, Touzen e Jin, que convocaram grandes chacais e dragões da classe serpente para manter o inimigo à distância. Soifong, Kizuki e Yoruichi estavam se unindo para cuidar da convocação e Touzen enquanto Yujito e Rin lutavam contra os 2 poderosos Kages antes deles. Parece que Pussy-chan e Doji-chan estão tendo alguns problemas, disse Yashiro colocando a cabeça por cima do ombro de Kenpachi, que tinha uma boa visão deles lutando. Sim, parece que sim, disse Kenpachi, quando viu Yujito se esquivar de um ataque penetrante de Jin enquanto Rin se esquivou de um poderoso jutsu de terra classe A que enviou espinhos feitos de terra em todas as direções para ela.
Naru, disse Tsunade apenas para ser silenciada por um olhar severo para ela, dizendo para ela calar a boca usando esse nome. Meu nome é Kenpachi. Faça isso através desse velho cérebro moribundo de sua vovó. Renji. Eu preciso que você ajude Kizuki, interfira em Touzen e o mantenha ocupado, para que Soifong e Oroishi possam lidar com esses dois bastardos convocados, disse Kenpachi, que viu Renji assentir e correr pela parede para se envolver na batalha com Touzen. Shikage-sama. O que você quer fazer com as pessoas lá em cima? Disse Ikako apontando para onde o Kage Boyota estava com o conselho, que estava começando a ficar um pouco nervoso com o careca apontando em sua direção. Vamos fazer uma visitinha a eles. Vem sua velha bruxa e pervertida. Disse Kenpachi antes de desaparecer e depois reaparecer na frente das figuras autoritárias assustadas em toda Konoha. Vá embora, demônio. Fique para trás ou eu vou, disse Aruno Yasha apenas para ser silenciado por um chute de Yashiroi no rosto da mulher, enviando o membro do conselho de cabelo rosa voando para uma parede próxima. Isso foi por constantemente machucar Quen-chan. Agora só cala a boca ou eu mesmo te mato. Disse Yashiro com seu próprio chakra demoníaco queimando ao redor dela, revelando a aura de uma raposa. Yashiro, esta é a hora adulta, vá brincar com Kakashi de volta ao nosso estande, disse Kenpachi, pois sabia que palavras seriam ditas que as garotinhas nunca deveriam ouvir. Ok, Quen-chan. Tchau, mamãe Braide-chan. Tchau, mamãe Vinde-chan. Disse Yashiro fugindo para indenizar, ou melhor, brincar com o shinobi da folha moribundo como se o que ela acabou de fazer não fosse nada fora do comum. Ela me chamou de mamãe. Pensou Temari com estrelas nos olhos ao pensar em mais crianças chamando-a assim quando ela teve filhos com Kenpachi. Droga, vocês Aruno são tão malvados como sempre, se não mais. Diga-me, Aruno Teme, quantos homens você teve que literalmente foder antes de se tornar um membro do conselho para esta aldeia? Por que você se casou com aquele idiota que você chama de marido? Quero dizer, você precisava de um teste de paternidade com Sakura para que ele se casasse com você, ou isso veio depois de dormir com várias pessoas durante o seu chamado casamento, disse Kenpachi antes de olhar para Sakura em sua cadeira de rodas, que estava em lágrimas com tristeza e raiva pelo que ele acabou de dizer. Maldito demônio imundo e toda a sua espécie. Você deveria ter morrido quando você ainda era uma criança, disse Danzo puxando uma espada com sua mão boa. Com seu leal guarda-costas saia ao lado dele pronto para lutar. Assim que eles fizeram isso, uma grande sombra consumiu e atrás deles estava um Sajin furioso fumegando atrás de seu capacete com as palavras arrogantes do líder raiz. Sai Danzo agindo por instinto aprimorado por anos de treinamento e batalha atacaram e apontaram para a cabeça de Sajin, quebrando o capacete em pedaços, revelando seu rosto de raposa para todos eles. Outra Kyuubi, disse Omura em choque ao ver outra criatura parecida com uma raposa com a forma bípede de um humano, enquanto Sajin agarrou Saidazu pelas gargantas apertando-os com toda a força que tinha. Vocês humanos vomitados pensam que são tão especiais porque Kami favoreceu mais sua forma de espécie em seu tempo de vida neste mundo. Que arrogância! Pensar que você possui esse conhecimento na crença de que você é a espécie superior de seu mundo é repugnante para aqueles que sofreram por causa de suas atrocidades.
Ou seja, Kenpachi e eu. Disse Sajin rosnando enquanto mostrava seus dentes de raposa para os dois na frente dele antes de apertar mais forte, fazendo as cabeças de suas vítimas ficarem perigosamente roxas. Em poucos momentos, suas cabeças explodiram espalhando sangue, ossos e cérebros por toda parte. Bem, com isso fora do caminho, você acha que é hora de Sakura saber a verdade? Disse Temari agora aparecendo ao lado de seu futuro marido Kenpachi depois de voar até a cabine dos Kaji com a ajuda de seu leque de ferro junto com Hinata, que simplesmente apareceu com um puff parecendo mais majestoso do que nunca. Que verdade? Do que você está falando? Sakura disse curiosa, olhando para os três, se perguntando o que estava acontecendo e que segredo eles sabiam que ela não sabia. Que minha doce Hinata Miyaki deixou você completamente vazia dentro do seu departamento reprodutivo, disse Kenpachi sorrindo para Sakura, que parecia ter acabado de saber que ela era filha de um Lorde Demônio. O quê? O que aquela vadia de Uga fez com meu doce bebê? Disse Aruno Yasha, enquanto ela agora se levantava do chão olhando para Hinata com ódio fervente. Vamos colocar desta forma, o útero de sua filha, com todas as suas partes reprodutivas necessárias, foi expurgado de toda a capacidade potencial de gerar vida, e não pode mais ter uma chance de ter um filho. É uma merda ser você e sua filha, hein? Disse Temari agora sorrindo presunçosamente para as mulheres Aruno, que estavam chocadas além de qualquer coisa. Tsunade-sama teria dito alguma coisa, disse Sakura não querendo acreditar no que ela acabou de ouvir, pensando em suas chances de ser mãe, muito menos a mãe do filho de Sasuke era algo que ela não queria ouvir. Quem você acha que escondeu a notícia de você, Sakura? E quem você acha que me ensinou como dar o golpe em você todos esses anos atrás no lugar favorito de Kenpachi-kun para comer? Disse Hinata em uma voz inocente, mas ainda mortal, que disse eu fiz isso e estou orgulhosa disso. Seu demônio traitório amor puta da puta. Gritou Sakura, quando sua Sakura interior saiu para expressar como ela se sentia sobre toda a situação. Paus e pedra podem quebrar os ossos dela, mas, pelo menos Hinata e Temari podem ter filhos, disse Kenpachi rindo no final antes de puxar Hinata e Temari para perto dele e começar a sussurrar algumas coisas em seus ouvidos, fazendo as duas mulheres corarem. Kenpachi-kun. Você está sendo travesso, disse Hinata dando risadinhas com seu rosto agora vermelho cereja. Eu sabia que você era pervertido lá no fundo, disse Temari aconchegando-se mais perto de sua montanha de um homem ronronando levemente em sua própria maneira de demonstrar afeto. Como não posso? Especialmente, com duas belas mulheres tão perto de mim gostando do que estou dizendo. Disse Kenpachi adorando a atenção que ele estava recebendo de suas futuras esposas. Maldito seja! Se eu pudesse sair dessa cadeira de rodas, descobriria sua cara na sua merda de demônio. Gritou Sakura deixando seus sentimentos serem conhecidos, já que não havia mais sentido em mantê-los confinados. Ouça sua putinha mimada de cabelo rosa. Eu deixei você me bater todas aquelas vezes antes, quando eu poderia simplesmente ter bloqueado qualquer um daqueles socos e te derrubado na sua bunda Aruno gorda e testa. Disse um agora enfurecido Kenpachi. Não vai mais continuar tendo uma conversa tão inútil. Vá em frente e tente. Nós dois sabemos que você não vai.
Eu sou sua Sakura-chan. Apesar de toda a sua conversa dura, junto com todo o seu poder que você ostenta, eu tenho poder sobre você através da minha beleza e charme que você nunca poderia resistir antes. Porque eu deveria acreditar diferente agora que você tem essas duas putas feias ao seu lado, disse Sakura zombando de Kenpachi, acreditando que ela tinha imunidade a qualquer ataque que esta montanha antes dela desejasse devido a essa pessoa ser o doente de amor cachorrinho que ela batia sempre que bem entendesse. Tudo que vejo é uma puta arruinada, ciumenta e quebrada, que nunca terá a chance de ser mãe muito menos viver depois de hoje, disse Kenpachi agarrando Sakura pela garganta da mulher e levantando-a para que ela agora estivesse no nível dos olhos. Com ele. Sakura, por sua vez, estava se contorcendo dolorosamente sob as garras de seus antigos companheiros de equipe e no fundo de sua mente percebeu que a pessoa que ela conhecia e abusava em termos de amizade não tinha perdão em seu coração. Ela tentou acreditar que seu Sasuke-kun iria salvá-la, que seu sensei Otaki Kakashi apareceria do nada para protegê-la, ou que o homem que a estava estrangulando chamado Kenpachi a libertária enquanto a chamava de Sakura-chan o tempo todo se desculpando por colocar as mãos em suas feições sempre angelicais. Infelizmente, nenhuma dessas coisas aconteceu para Sakura. Kenpachi-kun, disse Sakura, tão docemente quanto possível, tentando respirar sob a pressão de seu aperto. Você não tem o direito de dizer isso para mim. Apenas minhas futuras esposas têm o privilégio de me chamar assim, disse Kenpachi sorrindo, enquanto Temari e Hinata estavam agora atrás da garota de cabelo rosa, enquanto a mãe da garota apenas observava de sua posição enfraquecida no chão, já que ela era mais uma política do que uma shinobi. A surra que Hinata e Temari deram em Sakura foi imensa quando a mulher de Suna bateu na garota de cabelo rosa com seu leque de ferro com força, deixando hematomas para cada golpe que ela acertou. Hinata desembainhou de sua mãe e agora seu Noanaretsu antes de cortar agora com dor Sakura ao longo dos hematomas, sabendo quão sensíveis eles eram. Quando isso aconteceu, Sakura estava sendo segurada pela garganta de Kenpachi, que olhou direto nos olhos com seu descoberto, sorrindo para a Banshee, enquanto ela gritava e gritava para todo o estádio ouvir. Pare! Pare de bater no meu bebê, seu demônio! Disse Aruno Yasha apenas para ver Sajin aparecendo e elevando-se sobre ela com a mão direita em sua espada. Pela sua arrogância você vai morrer. Roaten, disse Sajin jogando sua lâmina sobre a mulher, enviando um poderoso fluxo de chakra de sua lâmina, incinerando ela e o resto dos membros do conselho, com algumas cabeças de clã sendo as exceções. Essas exceções são Yamanaka, Nara, Hyuga, Aburame e Akimichi. Isso deve ter sido bom, disse Ikako, que foi seguido de perto por Yumishika, que matou a oposição da Folha e ajudou a matar os dois Kages de Iva e Kumo. O olhar no rosto de Jin quando ele morreu nas mãos de Yujito foi impagável antes que ela arrancasse sua cabeça com força e o destino de Aizen não fosse melhor nas mãos de Inuzuka Rin. Touzen recebeu uma demonstração de misericórdia para se juntar a Suna, Mist Shinigami, mas o homem desejava morrer com seus Kage. Soifong e Oroishi deram o golpe mortal na parte de trás de sua cabeça, terminando sua vida de maneira indolor, com Kizuki matando as invocações restantes.
Agora, enquanto os três shinobi caminhavam até seu Shikage, eles viram que a mulher que ele estava segurando estava quase inconsciente com os ossos quebrados, o corpo pronto para desmoronar sobre si mesmo, e os sons de gemidos vindos do corpo moribundo. Tudo que Sakura podia fazer era implorar por misericórdia que nunca viria a menos que Kenpachi desejasse dar a ela. Como Sakura continuou a implorar com a pouca força que ela tinha para começar, Kenpachi logo ficou irritado sabendo que o shinobi nunca implora por misericórdia, não importa o quanto sua consciência queira que ele ou ela. Finalmente, Kenpachi foi incapaz de suportar seus gemidos ou súplicas e fez um movimento de mão com a mão para Hinata e Temari pararem de bater. Antes que Sakura pudesse murmurar um agradecimento por essa pequena misericórdia, Kenpachi enfiou sua espada em seu coração e torceu a lâmina com força, sabendo que mesmo na morte a garota de cabelo rosa sentiria. Porque você a matou. Ela ainda precisava sofrer pelo que fez com você por mais 2 anos seguidos no mínimo. Disse Temari imaginando que poderia ter possuído seu Kenpachi-kun para mostrar misericórdia na forma de morte. O dano que você e Hinata deram a ela teria matado Sakura logo antes de chegarmos remotamente perto da Vila Shinigami para mais sofrimento. Além disso, ainda temos Sasuke, que era um dos nossos principais objetivos além de destruir esse buraco infernal miserável. Disse agora sorrindo Kenpachi, virando-se para os chefes de clã daqueles que sobreviveram ao ataque de Sajin. Nós nunca pensamos em você como o demônio, disse Akimi Shishouza, olhando para o homem alto de um gigante que estava diante dele e dos outros chefes de clã. Eu sei, mas isso não desculpa aqueles dentro do seu clã de enfrentar sua punição, disse Kenpachi sabendo que alguns deles tinham membros, e Uga Elder, para citar um, que foram responsáveis por deixar os aldeões e shinobi escaparem com alguns de seus membros. As surras mais cruéis que ele havia recebido. Vamos cuidar para que eles sejam punidos, disse Ashi sabendo que os anciões e Uga haviam demorado muito tempo no complexo em Uga. Eles já estão. Kenshin, Sanosuke, Enishi e vários esquadrões da minha divisão Oniwabanshu estão atualmente caçando todos que estão fora do estádio. Tanto o shinobi quanto a população civil têm muito a responder e as dívidas devem ser pagas. Se tiver que estar no próprio sangue, disse Kenpachi sabendo que houve algumas noites escuras em que seu corpo foi espancado até virar uma polpa sangrenta enquanto pedia desculpas por coisas que nunca havia entendido até agora. Agora era hora de seus inimigos implorar pela misericórdia que ele nunca recebeu e que Kenpachi jurou que nunca daria. Como você sabe quem é inocente e quem é culpado? Disse Inoishi com medo de que o sangue de pessoas inocentes fosse derramado junto com os culpados. Kyuubi, ou melhor, Zangetsu, como esse é seu nome verdadeiro, olhou por toda a população de Konoha para ver quem era inocente e quem era culpado. Pessoas longe daqui, os culpados serão deixados para pagar pelo que fizeram comigo. Serão exemplos para os outros, que seguirão o mesmo caminho arrogante que eles para que todos se lembrem exatamente do que acontece quando você brinca com outras pessoas que são diferentes de você, disse Kenpachi, que agora sentiu um pequeno peso em seu ombro na forma de um maldito Yashiro. Skarekrov-teme era chato, então eu o matei, disse Yashiro calmamente sabendo que seu pai aprovaria, já que o homem iria morrer de qualquer maneira.
Essa é minha garota, disse Kenpachi agora colocando sua testa na pequena dela e eles fizeram pequenos ruídos rosnados juntos antes de rir de suas próprias travessuras. Chikage-sama, estamos prontos para o primeiro passo que separa a população do estádio. Você deseja prosseguir para começar a fim de se preparar para o segundo passo? Disse Anya agora aparecendo diante de Kenpachi com a cabeça baixa para aguardar a resposta do homem. Diga a Zangetsu-san para proceder como planejado, Anya, disse Kenpachi antes de voltar sua atenção para o resto do grupo agora com Tsunade Jiraiya, e os outros, que ainda queriam respostas para esse caos. Que diabos está acontecendo, Kenpachi? Disse Tsunade querendo uma explicação para tudo o que ele havia feito, incluindo a remoção dos caixões que pertenciam às 4 sombras de fogo anteriores e a urna de Kushina. É tão claro e simples quanto a ruga em seu rosto, vovó. Hoje é o dia do julgamento para Konoha com aqueles que são inocentes, sendo poupados da minha ira. Todos eles serão realocados na Vila Shinigami, enquanto os culpados terão mortes horríveis, disse Kenpachi. Antes de explicar seu plano novamente para o grupo. Eu acho que não há outra maneira, hein? Disse Ino um pouco deprimida ao ver o lugar que tinha sido ou casa por pouco mais de uma década ser destruído com a saída dela antes disso. Temo que sim, Ino. Além disso, qualquer outra solução seria muito problemática para criar, disse um cansado Shikamaru, embora estivesse sempre cansado, não importa o que. Por uma vez a preguiça aqui está absolutamente certa. Como um grande homem disse uma vez a morte, não espera por ninguém. Disse Kenpachi sorrindo para todos eles fazendo-os estremecerem com o olhar que ele tinha. Ele parou quando viu Anko ficando bastante aconchegante com Sajin, que parecia bastante nervoso sob seu olhar complexo. Sajin, por sua vez, não tinha certeza se Anko queria beijar, comer ou acasalar com ele. Inferno, poderia ter sido todos os três. Eu sabia que Anko encontraria alguém com quem ela pudesse se apegar. Eu não esperava que fosse essa pessoa de Sajin, pensou Kurinai olhando para os dois, embora ela não fosse criticar, já que a maioria das pessoas achava que ela nunca ficaria com alguém como Azuma. As pessoas no estádio foram separadas entre inocentes e culpados. Vou prosseguir para o passo 2 agora, disse Zangetsu aparecendo diante deles e assustando todos que não o conheciam. Bom. Enquanto você faz isso, envie todos aqui de volta para Shinigami Village também, disse Kenpachi apontando para todos ao seu redor que ele tinha orgulho de chamar de amigos e familiares. Muito bem, disse Zangetsu antes de focar seu chakra demoníaco para fora do seu e esperou um momento para sentir a conexão entre todos e as coisas ao redor de Konoha nas quais ele colocou os marcadores de selo. Espero que eles tenham boa comida em Shinigami, disse Shoji ansiosamente em antecipação enquanto esfregava as palmas das mãos esperando para ver como é a comida. Algumas coisas nunca mudam, pensou Shikamaru balançando a cabeça enquanto o hino batia na cabeça de Shoji, gritando com ele por pensar em seu estômago em um momento como este. Arte demoníaca. Jutsu de transporte demoníaco. Disse Zangetsu com uma voz demoníaca enquanto soltava todo o seu chakra demoníaco e cercava não apenas as pessoas ao seu redor, as pessoas no estádio, mas toda a Konoha também. Espere. Kenpachi com você não vem com a gente.
disse Hinata olhando para seu amor. Desculpe Hinata-me, mas eu tenho algumas coisas para fazer e eu não posso fazê-las se eu voltar para a Vila Shinigami. Não se preocupe, eu vou voltar quando terminar. Eu prometo. Disse um agora sorridente Kenpachi, beijando sua testa antes de se mover para seus lábios, fazendo-a gemer no que só poderia ser descrito como pura felicidade. É melhor você. Se você não fizer isso, eu vou descobrir e chutar sua bunda. Disse Temari, sabendo que Kenpachi não cairia para ninguém em Konoha. Vou anotar. Vejo vocês em breve, disse Kenpachi quando todos foram teletransportados para longe dele, deixando Konoha muito vazia do lado de fora do estádio, exceto por muitos cadáveres que costumavam ser pessoas. Não demorou muito para que as pessoas que permaneceram dentro do estádio fossem enviadas para o chão da arena com a ajuda dos aliados próximos de Kenpachi nessa invasão. E, cara, esses aldeões ficaram chateados. Kenpachi os ouviu gritando para ser solto, como eles o queriam morto, e as mesmas velhas coisas que eles estavam gritando com ele durante a maior parte de sua vida atual. Tudo bem, seus idiotas, calem boca e escutem. A razão pela qual meus queridos amigos e aliados trouxeram vocês aqui para este estádio hoje foi para que vocês pudessem dar uma boa olhada em mim. Caso vocês tenham esquecido quem eu sou em um curto período de tempo, deixe-me lembrá-lo. Eu sou o seu assim chamado demônio, monstro e besta que alguns de vocês me ligaram em um bom dia quando você não estava agindo bêbado ou estúpido. Neste momento eu quero que todos vocês deem uma boa olhada e lembrem do meu rosto, porque nos próximos 30 segundos eu vou atacar todos vocês e vou mostrar o quanto demônio eu posso ser, disse Kenpachi, enquanto desembainhava sua lâmina diante deles enquanto os quatro da morte apareciam em cada canto da população agora assustada. Formação de 4 chamas violentas. Disse Deathflower, criando a barreira impenetrável que eles ironicamente usaram contra Konoha 3 anos antes e em um Kage não menos. Agora eles estavam fazendo a mesma coisa, só que em vez de usar para prender os Kage, eles estavam usando para prender uma população assustada de pessoas arrogantes, que nunca mudariam. O terceiro Hokage estaria rolando em seu túmulo se ele descobrisse exatamente o que você estava prestes a fazer, demônio. Disse um aldeão pegando uma pedra e jogando-a no guerreiro de olhos tapados. Ele abrigou você e é assim que você o retribui. Disse outro aldeão, que logo seguiu com mais e mais pessoas tentando jogar tudo o que podiam em Kenpachi. Você deveria estar de joelhos agradecendo Kami por não termos matado você quando criança. Disse uma mulher, muito zangada, desejando poder ter matado um menino quando criança. Você deveria estar de joelhos agora beijando nossos pés, já que deixamos você viver tanto tempo. Disse alguém da parte de trás do grande grupo populoso, a cada momento transformando sua raiva no poder necessário para revidar. Esse poder foi extinguido por Kenpachi quando ele soltou todo o chakra, intenção assassina e todo o ódio que ele podia reunir por essas pessoas estúpidas ao seu redor. Eles tiveram a coragem de pensar que ele deveria se humilhar diante deles. Eles deveriam estar agradecidos por ele ter esperado tanto tempo para querer matá-los pelo que eles fizeram com ele, e agora eles estavam pensando de outra forma.
Essa foi a gota d'água, ele não se conteve mais, e para ter certeza de que isso aconteceria ele tirou todos os pesos junto com o tapa-olho para deixar a fúria sair. O efeito de fazer isso foi disparar instantaneamente o chakra de Kenpachi em todo o lugar, ainda mais do que já tinha assustado o inferno fora de sua presa. Como ele havia dito antes, eles queriam um demônio, eles iriam conseguir um demônio, e eles iriam conseguir, em espadas. Senhoras, senhores e idiotas que agora estão de pé ou de joelhos diante de mim hoje. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui como um grande grupo, pois estou prestes a enviar a cada um de vocês, que tornou minha vida miserável para seu próprio prazer, em uma viagem com todas as despesas pagas, direto para o inferno. Disse Kenpachi pouco antes de uma raposa como uma caveira aparecer acima dele, uivando pelo sangue das pessoas logo antes de atacá-los em um berserker como raiva. Ninguém foi poupado dentro da barreira que não usava uma bandana de Shinigami. Quando tudo foi dito e feito, Kenpachi reinou em seu poder, colocou seu tapa-olho e seus pesos de volta antes de se dirigir a seus aliados. Ele imaginou que, uma vez que eles colocaram os shinobi em perigo nesta aliança, eles deveriam receber sua parte justa dos despojos de Konoha para ajudar as aldeias a crescer no futuro, caso Iva ou Kumo tentassem algo novamente. Depois que eles dividiram os pergaminhos de incontáveis jutsus que a vila tinha, que melhor se adequasse às suas próprias vilas respeitadas, os 3 Kages deixaram a vila sangrenta e lentamente queimando no chão, e nunca olharam para trás enquanto as chamas cresciam lentamente, destruindo as cabeças do monumento. Foram até que mesmo aqueles rostos que foram imortalizados na montanha caíram para os restos dos fogos da guerra. Shinigami Gakuri no Sato, uma semana depois, Kenpachi chegou com suas forças shinobi restantes, que ficaram com ele tendo andado todo o caminho de volta com seu quinhão dos espólios trancados em pergaminhos. As pessoas abraçaram seu Shikage de braços abertos, elogiando por remover a arrogância da folha enquanto salvava aqueles que eram inocentes e puros de sua própria destruição. O homem mau conseguiu passar 10 pés pelo portão da vila, quando o corpo de Konohamaru correu até ele e o abraçou com Konohamaru, agradecendo a Kenpachi por tirar o caixão de seu avô de Konoha para um lugar onde ele pudesse ser respeitado. Kenpachi estava orgulhoso do garoto e disse a ele que com treinamento suficiente o garoto poderia se tornar o Midaime de Shinigami caso a tocha precisasse ser passada. Ebisu observou de longe como o trio com Kenpachi estava feliz e contente por saber o que havia acontecido com a folha e aceitou. A elite Jounin se preocupou no início com os 3 jovens genin, mas percebeu que até as crianças crescem mais cedo do que você pensa. Esse foi um desses momentos. Kenpachi com o corpo eventualmente fizeram o caminho para a Torre Shikage, onde foram recebidos por seus amigos próximos e familiares, que estavam esperando por ele. A notícia viajou rápido em Shikage, como em qualquer vila que ouviu informações sólidas, o que resultou em Minata e Temari forçando todos a irem à torre para que todos o encontrassem novamente. O pobre Shikamaru ainda estava dolorido com o golpe na cabeça de Temari e Ino quando ele disse que ir para a torre era problemático. Quando Kenpachi entrou em seu escritório, Temari e Hinata correram abraçando com o impacto, enquanto os machos do grupo observavam com inveja o homem pegando mulheres tão bonitas. Eu tenho uma pergunta, Kenpachi-sama.
O que vai acontecer com Sasuke? Disse Neji, tentando ser o mais respeitoso possível, considerando todas as coisas, com o homem sendo a sombra da morte de toda a vila. Não adicione Sama ao meu nome. Já é ruim o suficiente. Eu não consigo fazer Kimimaru parar de dizer isso, mas eu também não preciso disso de nenhum de vocês. Quanto a Hyuga Sasuke teme, eu ordenou que Kimimaru o colocasse em uma das áreas mais profundas da masmorra abaixo da torre. Ele terá um surdo-mudo, certificando-se de que ele receba suas refeições todos os dias para que ele possa viver e pensar sobre suas ações na vida. Coloquei selos especiais em sua própria cela, que interrompe todo e qualquer uso de seu chakra para que ele não possa usar o Byakugan ou qualquer um dos jutsus que ele possa ter aprendido com Kakashi Teme, disse Kenpachi, tendo aprendido sobre os selos de vários livros que ele havia tirado de vários experimentos de Orochimaru e seu próprio escritório particular. E se ele sair? Disse Tenten, não querendo um Hyuga furioso com nada a perder perto dela ou daqueles que ela amava. Não é provável, mas mesmo se Sasuke tivesse, ele só tem um braço para trabalhar e o selo em sua cabeça chutaria quando ele está perto de mim ou de alguém que eu sou próximo que ele pode tentar matar. Quanto mais raiva ele colocar em seu próprio ser, mais dor o selo gera toda vez que ele tenta atacar alguém. Mesmo com a menor raiva de alguém que ele vê, causará uma quantidade inimaginável de dor. Conhecendo Sasuke, ele nunca descobrirá, e no momento em que ele o fizer, ele não será nada, mas um velho armado e quebrado, sem forças para nem mesmo soltar palavrões que não poderiam prejudicar um garoto de 15 anos. Ele provavelmente está com dor agora, disse Kenpachi, rindo ao pensar em um Sasuke de cabelos grisalhos parecendo derrotado de uma forma que era pior que a morte. Você é um homem sádico, disse Shikamaru, balançando a cabeça com o pensamento, com Ibiki balançando a cabeça em total concordância com Shikamaru no ter mudado a descrição do design nos métodos de tortura de Kenpachi. E orgulhoso disso, disse Kenpachi antes de explicar como as coisas aconteceram na folha depois que Zangetsu levou todos para Shinigami Village e explicou algumas coisas que aconteceram desde que ele os deixou durante esses 3 longos anos. Então, o que acontece conosco? Disse Jiraiya apontando para Tsunade e para si mesmo. Bem, eu poderia usar alguns conselheiros sobre as coisas por causa de sua experiência, mas vou estabelecer algumas regras básicas sobre espiar, jogar e, acima de tudo, beber com vocês dois, disse Kenpachi, sabendo que, se ele os pegasse, para ser sério, então ele teria que parar as coisas que os faziam relaxar. Depois de muito protesto dos 2 Sannin por 10 minutos de seu discurso, logo foi acalmado por Kenpachi de sua pressão de chakra, tendo o suficiente de suas lamentações. Ele disse a Jiraiya para namorar Tsunade e Tsunade para concordar com isso por uma vez sem socar o velho super pervertido em outra vila. Nos dias seguintes, Shikamaru foi promovido a Jounin imediatamente e foi instruído a treinar o próximo grupo de estrategistas shinobi que viriam para lá. Ino, apesar de seu passado em relação a Kenpachi, recebeu uma classificação Chunin devido à sua maturidade em relação à sua nova percepção dele. Ele disse a ela para continuar trabalhando com plantas, enquanto até sugeria que ela trabalhasse com algumas na criação de pós para dormir, que algumas plantas fazem para impedir os animais que vêm se banquetear com elas.
Neji foi classificado como Jounin e teve seu selo de pássaro da gaiola alterado junto com os outros membros do ramo para que não os colocassem em status de servidão enquanto ainda protegia sua linhagem de aldeias como Kumo. A família principal Hyuga também teve a mesma forma do selo alterado adicionado para que eles pudessem ser protegidos também. E a única maneira de o selo ser visto era se mais do que o fluxo usual de chakra fosse adicionado à cabeça de uma das famílias Hyuga. Mesmo assim, as bandanas de Shinigami que eles usavam agora esconderiam um selo protetor, independentemente de o design ser visível se eles ativassem seu Bakugan ou não. Tenten foi feita uma Chunin com muito a ser aprendido nos caminhos das coisas fora das armas, enquanto precisava se concentrar mais em seu ninjutsu, genjutsu e taijutsu. Iruka instruiria como sempre apenas na academia Shinigami, desta vez apenas Kenpachi disse a ele para torná-lo divertido, mas ao mesmo tempo sério e sem açúcar cobrindo as responsabilidades que ser um shinobi de Shinigami envolve. Shoji e seu clã ensinariam as artes do sumo wrestling combate corpo a corpo envolvendo lançar seu oponente enquanto usa o impulso do inimigo contra ele ou ela. Shino recebeu Jounin Rank e colocou em uma equipe especial de agricultura shinobi que tentaria encontrar insetos raros, animais e outras várias coisas para se manter seguro na vila. Ana foi feita chefe do clã Inuzuka, embora eles não fossem tão grandes quanto costumavam ser por causa de alguns serem mortos e o que restava sendo dividido ao meio, com metade indo para Rin no país da água para correr lá. No entanto, não era de todo ruim, já que Ana agora estava de olho em Kaguya Kimimaru, que na maioria das vezes se sentia estranho em ter um relacionamento assim, já que nunca teve um antes. Ainda assim, eles se deram muito bem com Kimimaru, ficando impressionado com sua dedicação em cuidar de animais, como ele estava em termos de lealdade ao Shikage. Um bônus adicional era que ele poderia criar ossos para os cães buscarem e morderem para mantê-los ocupados enquanto saíam em seus encontros. Quanto a todos os outros, as coisas permaneceram as mesmas com Nabe sendo declarada a herdeira do clã Hyuga quando ela atingiu a maioridade. Neji se tornaria o chefe do clã da casa filial quando ele se estabeleceu como uma jovem de sua escolha, que ele escolheu Tenten desde que ele meio que se apaixonou por ela durante os 3 anos após a missão de resgate fracassada. Maito Gai ainda era solteiro, é claro, embora para ele Lee fosse seu filho, mesmo que apenas pela mente e pelo espírito. Além disso, não parecia que o próprio Gai encontrava tempo para encontros de qualquer maneira, com ele agora ensinando na academia Shinigami em relação ao treinamento de Taijutsu. Demorou cerca de 2 semanas para impedir que o estranho Jounin tentasse impedir suas tentativas de fazer todos os seus alunos usarem spandex verde como um requisito para seu treinamento. As crianças ainda estavam tendo pesadelos só de vê-lo. Quanto a Lee, o jovem shinobi agora Chunin superou seu sensei ao encontrar uma data e interesse amoroso em uma mulher chamada Izaride, que foi agraciada pela figura vestindo spandex verde, gritando quão bonita ela era para todos que o ouviam. Ele então começou a convidá-la para um encontro gritando isso e aquilo fazendo seus ouvidos quase explodirem. Quando ele terminou de perguntar, a jovem aceitou a oferta devido ao elogio e em parte por medo de dizer não, o que o faria gritar ainda mais.
Anko agora estava namorando abertamente Sajin, que depois de ouvir sua história envolvendo Orochimaru e ele usando-a como um experimento fracassado, ligou-se instantaneamente a ele, contando sua história também. Não só isso, mas Anko parecia em paz na Vila Shinigami, apesar de ser o antigo terreno de seu falecido sensei, já que ninguém olhava para ela ou a chamava de prostituta cobra, junto com alguns dos nomes mais coloridos que deram pelas costas. Além disso, se eles a chamassem assim de novo, ela tinha certeza de que sua grande, forte e sexy raposa, como ela chamava Sajin, esmagaria aqueles idiotas no chão. Depois de cerca de um ano, Kenpachi se casou com Hinata e Temari ao mesmo tempo para mostrar a todos que ele não favoreceu uma sobre a outra em termos de quem ele se casaria primeiro. A lua de mel durou 2 semanas com as duas mulheres doloridas e descansando por vários dias, embora depois disso parecesse que todas as noites eram uma continuação com o processo se repetindo. Não demorou muito para que Hinata e Temari ficassem grávidas, com Hinata sendo a primeira, conforme acordado, mesmo que apenas por algumas semanas. Quando Yashiro ouviu a notícia, ela correu aplaudindo por ter um irmão ou irmã para brincar e mordeu a cabeça de Ikako como se não houvesse amanhã. O pobre Ikako ficou preso no hospital por um tempo devido ao sangramento intenso e traumatismo craniano em seu crânio por todas as mordidas da garota raposa. Hinata deu à luz um lindo menino, que eles chamaram de Yamamoto, e Temari logo deu à luz uma menina, que eles chamaram de Kushina em homenagem à mãe de Kenpachi para honrá-la. Custava a Kenpachi uma mão quebrada por mulher dando à luz, mas considerando sua taxa de cura que ele recebeu de Zangetsu, era um preço pequeno a pagar e, curiosamente, o chakra restante do útero de cada menina queimava, inofensivamente, qualquer gordura ou sinais de que elas estavam grávidas. Sem dúvida, o novo clã Uzumaki seria preenchido com um monte de crianças correndo com todos os seus amigos para ajudar a ficar de olho neles. O pobre Sajin desmaiou quando ouviu Anko dizer que estava grávida de seu filho e, sem saber, esmagou Ikako Jiraiya sob seu peso intenso quando ele caiu para a direita e não de costas. Tsunade tinha tirado uma foto para chantagear seu antigo companheiro de equipe se ele decidisse ir espiar por seu material de pesquisa, considerando como ele estava posicionado durante o impacto.